Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo sobre um novo tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Logicamente que a gente não vai perder fôlego, né, falando esse nome completo direto. Então, muitas vezes a gente vai usar a abreviação, que seria MRUV. E aí, vê só, se é movimento, é porque a gente tem novamente ali um deslocamento em relação a um referencial. O corpo se mexe, em outras palavras. Se é retilíneo, é porque inicialmente, a priori, nós estamos pegando trajetórias retilíneas, são retas. E aqui a novidade é nesse termo aqui, né? Nessa junção aqui chamada de uniformemente variado. Eu vou te dar um exemplo. Finja que você tenha um número de biscoitos. Você tenha 15 biscoitos, certinho? Digamos que no primeiro dia você tenha 15 biscoitos, no segundo dia você tenha 15 biscoitos, no terceiro dia você tenha 15 biscoitos e que no enésimo dia você tenha 15 biscoitos. Então, o número de biscoitos que você tem é constante, não está mudando ao longo do tempo, é sempre o mesmo valor, 15 biscoitos. Nem você pode comer, nem você pode ganhar biscoitos novos. Agora imagina que você ganha, no dia 2, você passa de 15 biscoitos para 17 biscoitos. E aí no dia 3 você passa para 22. E depois você passa para 30. Então você está ganhando biscoitos, o que faz com que o número de biscoitos não seja mais constante. Esse número vai variar com o tempo. Mas essa variação foi uniforme? Não, essa variação não foi uniforme, porque a gente foi para 17, depois para 22, depois para não sei quanto, já esqueci, mas enfim, você não tinha uma variação uniforme. Mas imagine que você tinha no primeiro dia, novamente, aqueles 15 biscoitos, no segundo dia você tinha 20 biscoitos, no terceiro 25, no quarto 30 e assim sucessivamente. Então, o número de biscoitos é constante? Não, é variável. Ele está mudando ao longo do tempo. Porém, ele está variando uniformemente. Por quê? Porque cada dia que se passa, você vai ganhando 5 biscoitos. Então, o que a gente tem aqui é uma variação uniforme. Então, quando a gente diz que o movimento é retilíneo uniformemente variado, é porque existe uma grandeza, que a gente vai ver já já, que está variando uniformemente, que nem os biscoitos. Vai aumentar de 5 em 5, pode ser que diminua de 5 em 5, beleza? Então, a variação é uniforme. E aí, vamos lá. Imagine um corpo que mantenha uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, aceleração indica variação da velocidade, né? E veja, 2 metros por segundo ao quadrado, eu falei lá na aula 3 que é mais interessante que a gente interprete como 2 metros por segundo, ou melhor ainda, 2 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade varia em 2 metros por segundo. E aí, pessoal, é justamente isso que eu estava falando para vocês no início da aula. O nosso biscoito é a velocidade. Então, essa velocidade está variando de forma uniforme. Ou seja, a cada segundo que passa, ela aumenta em 2 metros por segundo. Ela varia, mas varia uniformemente. Movimento retilíneo uniformemente variado, certinho? Aí veja aqui a gente tem uma figura para ilustrar, né? Então, no momento que a gente tinha ali a contagem de um cronômetro de 0 segundos, a gente percebia que ele estava na posição 0 e a velocidade inicial também era 0. Quando ele foi aqui 1 segundo depois, a gente percebe que ele está na posição de 1 metro e que ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Lembre-se, 2 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo a cada segundo, certinho? E aí, quando passa mais 1 segundo, a gente percebe aqui que a velocidade foi para 4 metros por segundo, era de se esperar, né? 2 mais 2 é 4, e que ele está na posição de 4 metros. Conclusões importantes. A velocidade não é mais constante, é variável, ela varia de forma uniforme, já que a gente tem uma aceleração constante, né? E aqui você percebe o seguinte, cada instante de tempo que vai passando, né? Cada segundinho a mais, esse carinha vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Essa aqui é uma característica importante que a gente tem para o movimento retilíneo uniformemente variado, porque no movimento uniforme, por exemplo, passava 1 segundo, ele andava 2 metros. Se passasse mais 1 segundo, ele ia andar 2 metros de novo. Aqui a gente tem um movimento acelerado, né? Porque o módulo da velocidade vai aumentando conforme o tempo passa. Então, se ele é acelerado, ele vai aumentando a velocidade, e quanto mais velocidade,
maior a rapidez. Então, logicamente, que ele vai percorrer espaços cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo. Isso se ele estiver no movimento acelerado. E se ele estiver no movimento retardado? Aí ele vai reduzindo essa velocidade. E se ele vai reduzindo essa velocidade, cada vez mais, né, com a passagem do tempo, ele vai percorrendo distâncias cada vez menores para os mesmos intervalos de tempo. Então, essas são as novidades que a gente tem aqui para o MRUV em relação ao MRU, tranquilo? Vamos sintetizá-las. Vê só. Então, a velocidade do corpo é variável, então a velocidade não é mais constante. O que é constante agora é a aceleração. A aceleração do corpo é constante, então ela vai ser constante e diferente de zero. Lembre-se que se a aceleração é igual a zero, a velocidade não varia e a gente voltaria para o movimento retilíneo uniforme. Então eu preciso que esse valor seja constante para que a velocidade varie de forma uniforme e eu preciso que essa aceleração seja diferente de zero. E aí a última conclusão foi também o que a gente viu agorinha, né? O corpo percorre distâncias cada vez maiores em intervalos de tempo fixos, né? Em intervalos de tempo iguais, ou seja, vai de 1 em 1 segundo ou de 2 em 2 segundos. Isso para o movimento acelerado e, logicamente, que ele vai percorrer distâncias cada vez menores caso a gente tenha intervalos de tempos fixos para o movimento retardado. É o caso de um carro freando, por exemplo, né? Ele vai frear, ele vai percorrer distâncias cada vez menores até que ele pare, belezinha? Então, nada difícil, é um conceito bem tranquilo de trabalhar, o conceito trazido aqui pelo MRUV. Da mesma forma que a gente fez com o movimento uniforme, a gente pode descobrir funções horárias para este tipo de movimento. A gente vai ver, ao longo do estudo de hoje, 3 equações importantes. Então, a gente vai ter 3 equações para que a gente trabalhe com o MRUV, tranquilo? Vamos lá ver a primeira delas, tá? Então, veja, antes a gente sabia o quê? Que a aceleração média era ΔV sobre ΔT, ou seja, a aceleração média era a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, né? Que a gente costuma chamar de intervalo de tempo. Só que a partir de agora, eu não vou mais pegar uma aceleração média. É porque não faz mais sentido, né? Eu não falei que a aceleração ela é constante? Então não faz sentido que no começo do trajeto ele tenha uma aceleração, que no meio tenha outra, e no último trecho do trajeto tenha uma completamente diferente. Ele vai precisar ter a mesma aceleração em todo o intervalo de tempo. É como se a gente estivesse pegando a aceleração que ele tem no intervalo de tempo muito pequenininho, e aí a gente chama em aceleração instantânea, né, quando ΔT tende a zero, e a gente estivesse generalizando isso para todo o movimento. Ou seja, lá no comecinho você analisou que ele tinha uma certa aceleração. Se passar 10 segundos, 10 horas, 10 dias, 10 anos, ele vai continuar com a mesma aceleração. Então eu estou pegando a aceleração instantânea de um instante só e eu estou generalizando para todo o movimento. Então essa aceleração média a gente chama agora só de aceleração. Outra coisa, o ΔV, que era a variação da velocidade, a gente chamava de velocidade final, que é V, né? Menos a velocidade inicial, que é V0. E agora não vai mudar nada, certo? A gente continua dizendo que ΔV é V menos V0. Outra coisa que vai mudar é o ΔT. Por quê? ΔT é variação do tempo, é intervalo de tempo. Então é o tempo final menos o tempo inicial. Só que o tempo inicial eu vou ter uma preocupação de dizer que ele vai ser sempre zero. Lembra que eu falei lá na aula de movimento uniforme que isso aqui era uma idealização, né? Ou seja, se tu tem um cronômetro, geralmente esse cronômetro conta a partir do zero. Então o tempo inicial aqui vai ser sempre zero, tranquilo? Se a gente junta todas essas informações em uma só, como é que a gente vai ficar? Vê só, a aceleração média era ΔV sobre ΔT. Só que a aceleração média agora eu vou chamar só de A, né? Só de aceleração. ΔV era V menos V inicial. Então continua sendo, tranquilo? Já o ΔT vai ser T menos zero, que é T, tranquilo? Se a gente fizer meios pelos extremos e a gente jogar esse T aqui para cá, ele vai subir multiplicando, né? Ficaria A vezes T tem que ser igual a V menos V0. Toda equação é como se fosse um espelho, né? Então eu também posso escrever V menos V0 é igual a vezes T. A minha intenção é deixar esse V aqui mais sozinho do que físico na balada, beleza? É triste, mas é verdade. Então vai ficar V0 mais A vezes T. Ou seja, a velocidade final
é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí, muito cuidado mesmo. Porque a gente viu na aula 3 que a gente pode classificar essa aceleração em valores positivos ou valores negativos. E aí, só para que tu lembre, bora pegar aqui dois casos para o movimento progressivo, né? Digamos que a gente tem aqui um corpinho, né? Ele vai percorrer ali uma trajetória. Eu vou dizer que essa trajetória cresce para a direita, então o movimento vai ser sempre progressivo, beleza? Nos dois casos aqui que eu vou analisar. Ok, beleza, tranquilo, sem nenhum problema. Então, inicialmente, vamos dizer que ele tinha uma certa velocidade v0, bem pequenininha, e aí que ele vai evoluir aqui para uma velocidade final. Então, esse movimento ele é acelerado, né? Porque o módulo da velocidade está crescendo. Então, V0 é pequenininho, V0 é grandão. O início é esse e o final é esse aqui, certinho? Então, o movimento acelerado indica para a gente que a gente tem um ΔV positivo. Um ΔV positivo significa dizer que a gente tem uma aceleração positiva. Então, aqui a gente usa uma aceleração positiva para o movimento acelerado. Já o movimento retardado é ele começar com uma velocidade inicial maiorzinha e ele chegar lá no final com uma velocidade menorzinha. Então veja que esse ΔV vai ser negativo, né? Porque a velocidade final é inferior à velocidade inicial. Então aqui a gente tem um movimento retardado e aqui a gente considera um sinal de menos para a aceleração. Então, no MRUV, geralmente a gente vai orientar ali a trajetória, né, como se fosse progressiva. Então, se a gente tem ali um movimento progressivo, a gente vai ter um sinal de mais para o movimento acelerado e um sinal de menos para o movimento retardado. Então, nossa fórmula fica agora como V é igual a V0 mais ou menos AT. Vai ser mais quando for acelerado e vai ser menos quando for retardado, que é justamente o que a gente tem aqui na síntese da fórmula, né? É a função horária da velocidade, porque a velocidade depende do tempo, né? Então, por isso que é horária, ok? E a gente vai adotar o sinal de mais quando for acelerado e o sinal de menos quando for retardado. Sem nenhum problema, sem medo de ser feliz. E aí vamos para o nosso primeiro exemplo. Um determinado corpo se desloca com uma velocidade escalar em metros por segundo, que obedece à função v é igual a 20 menos 3t, em que t é medido em segundos. A partir dessas informações, pode-se afirmar que, no instante t igual a 3 segundos, o movimento desse corpo é... Tudo bem, então aqui eu vou separar o problema em duas partes. Na primeira, eu vou pegar essa expressão que ele deu para a gente, v é igual a 20 menos 3t, e no lugar de t, eu vou colocar o valor sugerido de 3 segundos. Então, ficaria 20 menos 3 vezes 3. V vai ser igual a 20 menos 3 vezes 3 é 9, né? Então, V é igual a 11 metros por segundo. Galerinha, essa velocidade deu positiva? Sim, essa velocidade deu positiva. E se essa velocidade deu positiva, quer dizer para a gente que o ΔS ele é positivo, né? Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔT só pode ser positivo e o ΔS pode ser positivo ou negativo. Quando ele dá positivo, a gente tem um movimento progressivo. Velocidade também é positiva, certinho? Então, o nosso movimento ele é progressivo. Pode ser letra A de Aires ou pode ser letra E de Ebola, né? Vamos ver agora se ele é acelerado ou se ele é retardado. Aí lembra que a gente acabou de ver a equação horária da velocidade, né? Isso para o MRUV. Então, V é igual a V0 mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Se a gente fizer uma comparação com a equação que foi fornecida, né, pelo enunciado, a gente vai ter isso aqui, ó. V é igual a 20 menos 3t, certinho? Quem é a velocidade inicial? É esse 20, né? Basta a gente comparar, visualmente dá para perceber isso. Então, V0 é igual a 20 metros por segundo. O que é que isso diz sobre o movimento ser acelerado ou retardado? Nada. Mas agora olha para esse menos 3. Esse menos 3 a gente está indicando aqui que é a aceleração. Então, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração deu negativa, é porque o movimento é retardado. Então, nosso movimento ele é progressivo, porque o ΔS vai ser positivo, já que a velocidade deu positiva, e ele vai ser também retardado, porque a gente tem o sinal de menos para a aceleração, beleza? Então, isso quer dizer que ele vai reduzindo a velocidade ao longo do tempo.
Se é menos 3 metros por segundo ao quadrado, é menos 3 metros por segundo a cada segundo, certinho? Então aqui a gente tem letra E de ebola como se fosse a nossa resposta, tudo bem? O próximo exercício diz o seguinte: partindo do repouso, um avião percorre a pista com aceleração escalar constante e atinge a velocidade escalar de 360 km por hora em 25 segundos. A questão deseja saber qual é o valor de sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pessoas, partindo do repouso quer dizer que a velocidade inicial é quanto? É zero. Se partir do repouso, a velocidade inicial é zero. Tranquilo? Repouso indica que não existe movimento a partir do referencial adotado, beleza? E aí, vê só, a aceleração escalar é constante, é o que a gente quer saber. A aceleração aqui é uma interrogação, né? Desejamos descobrir. E ele atinge a velocidade escalar aqui de 360 km por hora. E ele fala aqui que isso foi em exatamente 25 segundos. E aí, muito cuidado, você já deve estar aí, totalmente atento, né, com as unidades, você ficou aí com os ouvidos já todos levantados, né, você deu um arrepio aí na pele, mas veja, 360 km por hora, a gente tem um problema. Veja que o tempo está em segundos e eu quero que a minha aceleração saia em metros por segundo ao quadrado. Então, preciso levar esses 360 km para metros por segundo. E aí a regrinha que a gente viu na aula de velocidade média e instantânea, né, a aula 2, a regrinha que a gente viu é que quando a gente quer levar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente faz uma divisão aqui por 3,6. Então, 360 dividido por 3,6 é fácil, né? É simples, é muito fácil, extremamente fácil para você, para mim, para todo mundo, beleza? Então, 360 por 3,6 é só a gente perceber que a vírgulazinha está voltando duas vezes, né? Então, a gente tem aqui 100 metros por segundo. Isso aí, sem medo da felicidade, sem medo da aprovação, certo? Então, bora lá. Então, V é igual a V0 mais ou menos a aceleração vezes o tempo, que é a equação que a gente acabou de descobrir, né? A velocidade final é de 100 metros por segundo, a inicial é zero, porque ele partiu do repouso. A gente vai dizer que a aceleração é positiva, né? Por que é positiva? Porque a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. Então, a velocidade cresceu, aumentou. Se aumentou, o movimento é acelerado. A aceleração a gente quer saber e o tempo a gente tem ali de 25 segundos, né? Então, 100 seria igual a 0 mais A vezes 25, então 0 a gente ignora, né? O bichinho do zero, joga ele para lá, joga para o canto, para o escanteio. Então ficaria aqui 25 vezes A. Se a gente deixar esse A mais sozinho do que físico na vida, aí a gente vai ter 100 dividido por 25, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Se fosse vestibular, você marcaria a letra D de diarreia, ficaria muito feliz, abraçaria o fiscal e correria para a aprovação. Vamos ver mais uma questão, ó. Um carro, uma questão inclusive da UFPE, da minha querida UFPE, às vezes não tão querida assim, mas querida UFPE, um carro está viajando numa estrada retilínea com a velocidade de 72 km por hora. Vendo adiante um congestionamento no trânsito, o motorista aplica os freios durante 2,5 segundos e reduz a velocidade para 54 km por hora. Supondo que a aceleração é constante durante todo o período de aplicação dos freios, e aí a gente pode aplicar tudo aquilo que a gente sabe sobre o MRUV, né? E tudo o que a gente sabe até agora é a equação horária da velocidade. Calcule o seu módulo em metros por segundo ao quadrado. Belezinha, então vamos lá, sem medo da felicidade mais uma vez. Veja bem, a gente tem aqui velocidade final como sendo igual a 54 km por hora, a velocidade inicial ela é de 72 km por hora. Que mais? A gente sabe que isso tudo foi em exatamente 2,5 segundos. E uma coisa que nós desconhecemos é a aceleração desse carinha, que a gente vai correr atrás agora, né? Sem nenhum problema. Vê só, eu vou te dar uma dica para que você possa responder essa questão. Vê só. Eu vou montar aqui a equação e aí a dica vai surgir naturalmente, beleza? Então, V é igual a V0 mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A velocidade final a gente desconhece, né? Porque assim, na verdade a gente conhece, mas a unidade está errada, porque a gente precisa levar isso para metros por segundo, né? Para que a gente saísse ali com a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou pegar esse V, tá? E eu vou descaradamente continuar deixando ele aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse V0 e vou jogar para o outro lado. Então, ficaria V menos V0.
Tudo isso vai ser igual a mais ou menos a aceleração vezes o tempo, só que a aceleração é negativa, né? E por que ele está negativo? Porque a gente tem aqui uma frenagem, né? Ele tinha uma velocidade final alta e foi para uma velocidade final um pouquinho menor. Então, o módulo da velocidade está diminuindo, a gente tem um movimento retardado, aqui a gente usa o sinal de menos, tranquilo? Então, aqui é a aceleração vezes o tempo. V menos V0 é ΔV. ΔV tem que ser igual a menos A vezes o tempo. E quem é que é ΔV? ΔV é o V final menos o V inicial. Só que vê só. Qual é o V final? O V final é 54. Qual é o V inicial? É exatamente 72. Então ficaria ΔV igual a 54 menos 72. Só que 54 menos 72 é exatamente isso aí que você está pensando. É menos 18 km por hora, certo? Como é que eu faço para levar de quilômetros por hora para metros por segundo? A gente divide por 3,6. Se a gente pegar 18 e dividir por 3,6, a gente vai chegar aqui no resultado de 5, né? E por que é que eu acho que isso é uma vantagem? Porque aí você não precisou transformar dois valores aqui em metros por segundo, você só olhou para a variação. Isso aí é um ganho de tempo, principalmente no Enem, tá? Você está ganhando tempo para resolver outra coisa. Então aqui seria menos 5 metros por segundo, ok? Então, aqui ficaria menos 5, tem que ser igual a menos a aceleração, e o tempo lá foi de 2,5 segundos, né? Veja que a gente pode multiplicar os dois lados da equação por menos 1, né? Para não dar ruim. Então, aqui ficaria positivo e aqui ficaria positivo. Então, se a gente isolar a aceleração, ficaria 5 dividido por 2,5, que aí dá exatamente, meme do Nazaré, dá exatamente, conta bem difícil, né? Então, ficaria 5 por 2,5, que é 2, beleza? Então, 2 metros por segundo ao quadrado, que é justamente o que tem aqui na letra D de diarreia. Então, veja que não é nada difícil trabalhar com a função horária da velocidade para o MRUV. Prosseguindo, a gente tem o seguinte, a gente vai estudar agora a velocidade média no MRUV. Como assim? É possível? Sim, é possível, jovem gafanhoto, não desconfia, mantenha sua fé, vamos adiante. Então, se a gente considerar o nosso exemplo inicial, lá no comecinho da aula, né, a gente viu uma bolinha lá que ela ia subindo a velocidade dela a cada segundo que passava, ia de 0, 2, 4, 6, 8 metros por segundo. A gente percebia que essa distância ia aumentando, né, a cada segundo que se passava, mas eu quero que você olhe especificamente para a velocidade. Eu quero que você perceba que essa velocidade ela se comporta como uma progressão aritmética de razão 2. Mas o que é uma progressão aritmética? Logicamente, seria melhor um matemático falando, mas serve o físico. Quem não tem cão, caça com o tigre, porque físicos são mais legais. E aí, vê só. Digamos que a gente... sem gerar treta entre disciplinas, tá? Mas, digamos assim, a gente tem ali um conjunto de números em que a gente vai colocar eles numa ordem crescente e a gente percebe que eles vão crescendo de 2 em 2. É por isso que a gente tem aqui uma razão de 2, tá? Então, 0, 2, 4, 6, 8... Tá em ordem crescente? Tá do menor para o maior. Podia ser ao contrário, ter uma razão decrescente? Sim, a razão podia ser menos 2. Começar de 8, depois ir para 6, depois ir para 4, depois ir da 2, depois para 0, né? Só que este não é o caso, eu estou pegando aqui a ordem crescente, então vamos trabalhar com a ordem crescente, certinho? Então é uma progressão aritmética, porque a gente vai somando, beleza? E a razão é 2. A gente pode organizar ela dessa forma, né? Então a PA vai ser 0, 2, 4, 6, 8. Razão 2, mais uma vez, porque daqui para cá a gente sempre vai aumentando de 2 em 2, né? E aí, veja bem. Para uma PA genérica, ou seja, para uma progressão aritmética genérica, uma PA qualquer, certinho? A gente tem assim, ó, A0, A1, A2, até o enésimo termo, né, que é o AN. Nós calculamos o termo médio através de uma média aritmética entre o primeiro e o último termo. Por exemplo, para as nossas velocidades, ó, 0, 2, 4, 6, 8, que podemos generalizar como V0, ou seja, velocidade inicial, aí depois de V1, que é a velocidade que vem depois, V2, até a velocidade final, que eu não vou chamar de Vn, né, só chamo de V, velocidade final, a gente tem a seguinte expressão muito formosa. A velocidade média seria V0 mais V sobre 2, que nem a gente mexia aqui com a PA, né? Seria o termo médio, vai ser o primeiro termo mais o enésimo termo, que é o último termo, dividido por 2. Bora ver se isso funciona? Bora ver se isso funciona. Se eu quisesse calcular a média aritmética na raça disso aqui, aí eu faria 0 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8,
Isso dividido pela quantidade de termos que tu tem, né? É uma média aritmética. Então aqui eu tenho 5 termos, tudo isso aqui seria dividido por 5. Lembra aí das tuas médias do colégio, né? Digamos que a média do teu colégio fosse 7. Aí tu tira 10 na primeira prova, tu tira 5 na segunda e tu tira 6 na terceira. Aí você pegaria 10 mais 5 mais 6 ficaria 21, você dividido por 3, a sua média é 7, você é aprovado, viva, uhul! Mas vê só, aqui a gente faria a mesma lógica. 0 mais 2 é 2, mais 4 é 6, mais 6 vai ser 12, mais 8 seria exatamente igual a 20. 20 por 5 é igual a 4. Então a média aritmética seria 4. Mas, para uma progressão aritmética em que a gente tem uma razão constante, a gente pode pegar só o primeiro e o último termo, dividir por 2 e aí ser feliz. Ó, vê só, vê só, vê só. Por exemplo, no nosso caso, a velocidade média aqui ó, seria o primeiro termo. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 0, mais o último termo. Qual é o último termo? É 8. Tudo isso dividido por 2. Então, a velocidade média seria 0 mais 8 dividido por 2, 4 metros por segundo. Tranquilo? Veja que você achou o mesmo valor e você teve uma grande economia de tempo, né? Você só olhou para 2 termos, você não precisou olhar para todos, certinho? Fica mais fácil de somar, fica mais fácil de dividir, fica mais fácil de ganhar na vida. Aí eu quero que você olhe para aquele exemplo novamente e eu quero que você perceba que essa velocidade média que a gente acabou de calcular pegando o primeiro e o último termo e dividindo por 2, ela também pode ser calculada se a gente usar a velha expressão da velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Porque veja bem, eu peguei lá no começo, né, dizendo a vocês que eu dizia que a cada posição que a gente tem aqui, por exemplo, aqui é 0 segundos, aqui depois seria 1 segundos, a gente tem a passagem de 1 em 1 segundo, né? Então aqui seria 2 segundos, aqui seria 3 segundos e aqui finalmente seriam 4 segundos. Então a gente sabe que velocidade média é ΔS, e o que é ΔS? É deslocamento, é posição final menos a inicial. A posição final é 16, a posição inicial é 0, 16 menos 0 é 16, e a gente divide isso aqui por ΔT, que seria 4 segundos, porque é o tempo final menos o tempo inicial. 16 por 4, a gente teria 4 metros por segundo. Então, a gente pode aplicar a mesma lógica que a gente vem aplicando, só que aí com os devidos cuidados, né? De você perceber que é uma PA e etc. Mas a conclusão mais legal de tudo isso é que a gente vai chegar numa fórmula bem conhecida para a gente, que é a função horária da posição. Mas eu vou partir de algo que a gente já conhecia. Eu vou partir de velocidade média para o m r e o v, vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Só que velocidade média é ΔS sobre ΔT, não é isso? É isso. E vê só, velocidade inicial eu vou repetir, a velocidade final a gente sabe quem é, né? Porque a gente acabou de ver, aliás, acabou não, mas a gente viu faz um tempinho considerável que velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Lembrando que é mais ou menos. Só que aqui eu vou pegar o caso em que a gente tem um movimento acelerado, só para que a gente possa trabalhar mais tranquilamente. Então a velocidade a gente sabe que ela é v mais at. Se perdeu no que eu fiz, ó, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei este v daqui, eu queria mudar a cor, meu Deus, daltônico, eu tenho aqui esse v e eu quis substituir por essa expressão. Isso aqui são chaves maravilhosas, finge que são, tá? Enfim, dá para entender que eu estou mostrando que eu expandi o termo v, né? Coloquei v0 mais at. Tudo isso dividido por 2. Espera aí que essa fração ficou feia. Tudo isso dividido por 2. Certinho, certinho, certinho? Certinho. Aí eu vou fazer algumas simplificações. Então, ΔS sobre ΔT vai ser igual. Ó, V0 mais V0 é 2V0. Mais AT a gente só faz repetir, né? Então, mais AT. Tudo isso dividido por 2. Só que esse ΔT, para o MR e o V, a gente dizia que era ΔT é igual a T menos T0. Só que para o MR e o V, a gente sempre consegue, né, fazer com que esse T0 seja 0. A gente sempre vai começar a contar a partir do 0. Tranquilinho? E aí, veja bem como ficaria. Ó, aqui a gente ficaria ΔS sobre ΔT, que é T, igual a 2V0 mais A vezes T, tudo isso dividido por 2. Pega esse T e joga para o outro lado sem medo de ser feliz. Aí ficaria ΔS tem que ser igual T vezes 2V0, vai ficar 2V0T, mais aí T vezes AT vai ficar A vezes T ao quadrado.
Tudo isso dividido por 2. Veja que esse ΔS é S menos S0, certinho? Aliás, eu vou fazer uma coisa bonita. Vou deixar como ΔS porque a gente vai precisar dessa conclusão daqui a pouquinho. Então, aqui ficaria 2V0T. Como aqui o denominador é 2, ele é compartilhado tanto para cá quanto para cá, né? Então, ficaria 2V0T dividido por 2 mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Veja que aqui a gente pode cortar 2 com 2, então a gente ficaria com ΔS é igual a V0T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Eu quero que você guarde essa expressão, por mais que a gente vai chegar em outra por enquanto, tá? Então ficaria ΔS é S menos S0, não é isso? É S menos S0. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos S0 e jogar para o outro lado. Então ficaria S é igual a S0 mais V0T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha que bonito. A gente chegou na função horária da posição para o MR e o V. Por que é função? Porque S depende de alguma coisa. E por que é horária? Porque essa dependência é com o tempo. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau. Veja também que esta aceleração também pode assumir valores positivos ou negativos. Então, novamente, vou usar mais quando for acelerado e vou usar menos quando for retardado. Isso sempre para o movimento progressivo. Então, em síntese, a gente tem posição final, que é S, é igual à posição inicial, que é S0, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais ou menos, mais quando é acelerado, menos quando é retardado, a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui a gente tem a equação bonitinha, tá? Então, novamente, não se esquece do joguinho de sinais, quando for acelerado positivo, quando for retardado negativo, e aí a gente tem a função bonitinha, perfeita, maravilhosa, complicada e perfeitinha, tá? Então agora vamos exercitar. Josenildo possui um caminhão de 24 metros de comprimento que inicialmente encontra-se em repouso. O repouso indica para a gente que a velocidade inicial é zero, né? Ele não se movimenta em relação ao nosso referencial, aguardando o sinal verde do semáforo. Após o sinal verde, o caminhão precisará atravessar uma ponte de 120 metros de comprimento. E aí, calma lá, vamos tentar representar aqui essa situação, né? Para que a gente não se perca. Então, a gente tem ali o caminhão, misericórdia, era para ser uma reta, tá tudo bem, não é uma reta, mas dá para trabalhar com isso. A gente tem ali um caminhão que ele tem 24 metros de comprimento. Eu vou representar esse caminhão aqui, singelamente, por um retângulo verde, tá? Porque eu não sei desenhar caminhão e acho que vocês perceberam que eu não desenho muita coisa até agora, né? Então, veja, a gente tem aqui o bendito caminhão que a gente mencionou, e esse caminhão tem aqui 24 metros de extensão, 24 metros. E o que é que esse caminhão precisa fazer? Quando o sinal abrir, fica verde, né? Ele vai precisar ultrapassar aqui uma ponte, que eu vou desenhar de roxo, e essa ponte ela tem uma extensão de 120 metros. Tranquilo, tudo bem, beleza, 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 tá aqui 120 metros. Movendo-se com uma aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A questão quer saber qual é o tempo, em segundos, que o caminhão necessita para atravessar completamente a ponte. Muito bem. A gente vai utilizar a função horária dos espaços, né? A função horária da posição para o MR e o V. E por que a gente vai estudar ela? Porque até agora a gente conhece duas funções só. Uma é da velocidade, e lá na função horária da velocidade a gente não tinha a variável da posição, e agora a gente tem uma função que existe a presença dessa variável, né? Que vai ser justamente S é igual a S0 mais V0T mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Tudo isso no finalzinho. E aí, veja bem, eu preciso definir qual é o meu referencial. E como eu quero que esse caminhão ele passe todo pela ponte, um bom referencial para a gente olhar é a traseira do caminhão. Então, isso aqui seria a minha posição inicial. É sempre legal colocar a posição inicial como se fosse de zero, né? Para que a gente comece a contar a partir dela. Então, eu quero que esse pontinho ele venha para cá, né? Ele venha para o final da ponte. Para que ele venha para o final da ponte, isso aqui é a minha posição final. E quem é a minha posição final? É justamente tudo isso que ele precisa andar. 24 metros mais 120 metros, que seria aqui de 144 metros. Agora é só substituir os dados na função horária da posição. Então, vê só,
S é minha posição final, então seria 144. A posição inicial considerei como zero. A velocidade inicial era zero, né? Porque ele partiu do repouso. Então ficaria 0 vezes t mais a aceleração. Eu vou dizer que é o sinal positivo, porque a gente tem um movimento acelerado. Ele está do repouso, ele vai pisar no acelerador, então a velocidade cresce, certinho? Movimento acelerado. Aqui a aceleração seria 2 e o tempo ao quadrado. Não sei o que é o tempo, mas a gente vai descobrir, né? A gente pode cortar esse 2 com o 2, 0 vezes t é 0, e a gente pode ignorar esse 0 aqui também. Então vai ficar t ao quadrado igual a 144. Veja que a gente pode passar esse expoente aqui como uma raiz para o outro lado, então ficaria a raiz de 144, que seria de 12 segundos, né? Então nossa resposta está na letra B, de bronquite aguda. Vamos ver agora o próximo exemplo. Um carro passa por um veículo da polícia estacionado em frente a uma escola, com velocidade escalar constante de 90 km por hora. Imediatamente, o veículo policial parte na captura do infrator com aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado. O tempo gasto pelos policiais para alcançar o infrator, seguindo a mesma trajetória retilínea, foi de... Tem uma coisa que está me incomodando aqui, que é esses 90 km por hora, né? A gente precisa trabalhar com metros por segundo. É uma conclusão que a gente acabou de ter nas nossas questões anteriores. Então, se eu pegar 90 e dividir por 3,6, a gente vai ter ali 25 metros por segundo. Então, vamos trabalhar com esse valor. Outra coisa, o que a gente tem aqui, galerinha, é uma questão de encontro em que eu vou misturar movimento retilíneo uniformemente variado com movimento uniforme. Por quê? A gente viu que para o policial ele vai desenvolver uma certa aceleração, não é isso? Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, para o policial, a gente tem mRUV. Já para o carro que passa por ele, ele passa com uma velocidade constante de 90 km por hora, que seria lá de 25 metros por segundo, né? Então, se o carinha passa com uma velocidade constante, o que indica para a gente que ele tem MRU, movimento retilíneo uniforme. Vamos olhar aqui para o policial primeiro. Eu vou colocar a função horária da posição para ele, que ficaria a posição final do policial, é a posição inicial do policial, mais a velocidade inicial do policial vezes o tempo. Eu vou usar o sinal de mais aqui, logo de cara, porque ele vai acelerar, né? A velocidade dele vai crescer para que ele procure o infrator, a aceleração do policial, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Isso é para o policial. A gente pode substituir alguns dados, né? Então, a posição final do policial vai ser a posição inicial. É interessante que a gente classifique essa posição inicial como 0, né? Porque é a marca de onde tudo começou. A velocidade inicial do policial é 0, porque ele estava parado, ele estava em repouso, né? A aceleração do policial é quanto? É de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ficaria 5t ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação da posição para o policial. E para o infrator? Para o infrator, se a gente tem movimento uniforme, a gente tem a seguinte equação. Posição final do infrator vai ser igual à posição inicial do infrator, mais, porque o movimento é progressivo, né? A gente está começando a partir do zero e a posição deles vai crescer, a velocidade aqui do infrator, vezes o tempo. Quais são os dados que a gente conhece para o infrator? A gente conhece a posição inicial, que é 0 também, porque a questão falou que tem um certo momento, né, que o infrator passa pelo policial, e é nesse momento que a gente está considerando a origem dos espaços, né, onde tudo começou. Então, a posição inicial seria 0. A velocidade do infrator é constante de 25 metros por segundo, tudo isso vezes o tempo. Para que a gente tenha um encontro dessas duas criaturas, né, do policial e do infrator, eu preciso que eles compartilhem a mesma posição. É isso que significa dizer encontrar-se na física, né? Compartilhar a mesma posição. SP a gente viu que era 5t ao quadrado dividido por 2. E o SI a gente viu que era 25t. Veja que a gente pode cortar t de um lado com um dos t's do outro, né? Então, aqui é t vezes t, a gente corta um deles e a gente corta o t daqui. Veja que 2 vezes 25 é 50. Veja que também que esse 50 a gente vai dividir por 5, né? Quando esse 5 descer para cá. Então, ficaria 50 por 5, que é exatamente igual a 10, não é isso? Então, nosso tempo é igual a 10 segundos. Eles vão se encontrar no instante de 10 segundos. Justamente o que consta aqui na letra A de amarelão. Vejamos aqui uma questão bem interessante. Veja bem, veja bem. Um rato em sua ronda à procura de alimento está parado em um ponto P,
Quando vê uma coruja espreitando-o, instintivamente ele corre em direção à sua toca T, localizada a 42 metros dali, em movimento retilíneo uniforme e com a velocidade constante lá, né, se é uniforme, de 7 metros por segundo. Ao ver o rato, a coruja dá início à sua caçada, em um mergulho típico como mostrado na figura, né? Então a gente tem aqui a figura, estava espreitando o rato, né? Queria um banquete, e ela vai fazer este mergulhinho daqui, certo? Não que o mergulho seja tão importante assim para a nossa questão, mas só interpretando, né? Então veja bem, ela passa pelo ponto P 4 segundos após a partida do rato. Então, quando ela chega aqui no ponto P, o ratinho já deu uma carreira e ele já correu por 4 segundos. E aí ela passa no ponto P, a coruja, não o rato, mas com uma velocidade de 20 metros por segundo. Letra A. Considerando a hipótese de sucesso do rato, ou seja, se não for um rato suicida, ele quer sobreviver, né? Então, considerando que o rato sobreviva, em quanto tempo ele atinge a sua toca? Vamos lá, com bastante calma. Então, aqui na letra A, a gente vai olhar para o rato, né? Então, o rato está no movimento uniforme, então quer dizer que S tem que ser igual a S0 mais ou menos a velocidade vezes o tempo, né? Eu vou dizer que o movimento é progressivo, ou seja, vou dizer que no ponto P a gente tem uma posição aqui de 0 metros e que no ponto T a gente tem uma posição de 42 metros, né? Já que ele vai de 0 a 42. Então, a trajetória vai crescer para cá. Então, eu vou usar o sinal de positivo na equação que eu acabei de montar, certinho? Então, como é que ficaria? Posição final do rato é de 42, a posição inicial dele é de 0, vou usar o sinal de mais, movimento progressivo, e a questão me disse que a velocidade dele era de 7 metros por segundo. Então, quer dizer que ele consegue alcançar a toca dele em 42 por 7, que é a mesma coisa que 6 segundos. Ele vai chegar lá em 6 segundos, caso ele sobreviva, né? Então, aqui na letra A, a gente tem 6 segundos. Vamos ver o que diz a letra B. Qual deve ser a aceleração média da coruja a partir do ponto P, ou seja, a partir do momento em que ela esteve ali, né, para que ela consiga capturar o rato no momento em que ele atinge a entrada de sua toca. Então veja bem, no momento que a coruja estava no ponto P, a questão falou para a gente, ó, vê só, a coruja passa pelo ponto P 4 segundos após a partida do rato. Então, quando a coruja está no ponto P, o nosso ratinho está aqui, né, a 4 segundos de corrida já. Então, quanto tempo ele tem para completar essa corrida? Ele tem exatamente 2 segundos, porque a gente viu que ele faz tudo isso, né, em 6 segundos. Então, se ele já andou por 4 segundos, ele tem 2 segundos para entrar na toca. Da mesma maneira, a coruja tem 2 segundos para caçá-lo. Então, para a coruja, letra B, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, né? S é igual a S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aqui eu uso o sinal de mais, porque é um movimento acelerado, né? A coruja quer caçar esse rato, quer chegar nele, e aí para chegar nele a velocidade dela tem que crescer bastante. Esse S vai ser 42, que é a posição final dela, né? Ela tem que percorrer aqueles 42 metros. Ela parte do mesmo ponto P, que eu considerei a posição lá como 0. A velocidade inicial da coruja, se a gente ver aqui na questão, vê só, ela passa pelo ponto P 4 segundos após a partida do rato e a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a velocidade dela é 20 metros por segundo e ela vai percorrer isso em quanto tempo? 2 segundos. Porque a gente viu que ela tem 2 segundos para chegar lá no rato, no momento que ele está em cima da toca. A aceleração é o que a gente quer saber, t ao quadrado é o tempo ao quadrado, então 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Então ficaria 42, tem que ser igual a esse zero, que a gente pode ignorar. 20 vezes 2 é 40, certinho? Então, mais a aceleração. 2 vezes 2 a gente tem aqui 4, né? Só que 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, agora ficou facinho, ó. 42 menos 40, jogando esse 40 para cá, ficaria 2 é igual a A vezes 2. 2 de um lado, 2 do outro. A aceleração tem que ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se a nossa coruja desenvolver essa aceleração, ele vai conseguir alcançar o bichinho do Mickey Mouse sem nenhum problema, tá? Então, aí o ciclo natural vai fazer essa crueldade com o bichinho, mas é a cadeia alimentar, então o ratinho que lute, tá? Prosseguindo, a gente vai ver agora uma equação muito importante, que é a equação de Torricelli.
Vai ser a última equação que a gente vai ver aqui para o movimento uniformemente variado ou o movimento retilíneo uniformemente variado por enquanto, tá? Para a gente chegar nessa equação, a gente vai partir de algo que a gente já conhece. E o que é que a gente conhece? A gente conhece a função horária da velocidade, que é v é igual a v0 mais a vezes t. Eu vou pegar o caso positivo só para simplificar mesmo, tá? Aqui era um mais ou menos, mas eu vou pegar só o sinal de mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar esses dois lados da equação ao quadrado. Então, ficaria v ao quadrado tem que ser igual. Aí, tudo isso que está no lado direito também ao quadrado, certinho? Então, vai ficar v ao quadrado tem que ser igual. Veja bem, aqui a gente tem o que na matemática a gente chama de produto notável, né? Então, o que é que a gente faz? Vai ser o primeiro ao quadrado, ou seja, v0 ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, vezes 2, né? Então, ficaria mais 2 vezes o primeiro, que é v0, vezes o segundo, que é a vezes t, mais o segundo ao quadrado. Só que o segundo ao quadrado é at, né? Então, ficaria at ao quadrado. Então, vamos lá. V ao quadrado tem que ser igual a v0 ao quadrado mais 2v0 at mais at ao quadrado, a gente eleva todos os membros ao quadrado. Então, ficaria a ao quadrado vezes t ao quadrado. Uma coisa que eu vou fazer é colocar alguns termos aqui em evidência. Então, ficaria assim, ó, v ao quadrado tem que ser igual a v0 ao quadrado mais... Aqui eu vou pegar em evidência o seguinte, eu vou pegar o 2, tá? Já digo o porquê. E eu vou pegar também aqui a aceleração, tudo bem? Então, veja bem, 2 vezes a. Se a gente olhar para esse primeiro termo, o que é que eu tirei? Tirei o 2, tirei o a. Sobrou o v0 e sobrou o t, né? Então, aqui a gente abre parênteses, aí fica v0t. Repete o sinal de mais. E o que é que eu tirei aqui do segundo? A gente tirou 1a, né? Então, aqui vai ficar a t ao quadrado. Pronto, consegui colocar lá, né? Mas aí tem um detalhe. Veja que aqui fora a gente tem um 2. E eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por esses dois carinhas, né? Bora ver se dá certo. 2a vezes v0t. 2a vezes v0t, 2a v0t. A gente consegue voltar. Mas se eu pegar 2a vezes at ao quadrado, vê bem como ficaria. Ficaria 2a ao quadrado vezes t ao quadrado. Falta um 2 aqui, né? A gente pode resolver colocando um 2 aqui embaixo, porque aí ficaria 2 vezes tudo isso, ó, 2 com 2 cortaria, aí ficaria a vezes a, ficaria a ao quadrado, vezes t ao quadrado, tudo bem? Então, a gente voltaria para isso aqui. Então, esse 2 aqui embaixo é só para que a gente possa colocar esse 2 aqui em evidência, certinho? Então, bora lá. Ficaria v ao quadrado tem que ser igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Galera, tudo isso aqui a gente já conhece. Eu falei para vocês, há algum tempo atrás, que a gente precisava pegar lá na demonstração da função horária dos espaços, eu te destaquei a seguinte expressão. Eu destaquei ΔS é igual a v0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O que é que a gente tem aqui dentro dos parênteses? A gente tem v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, tudo isso é ΔS. Então, isso aqui ficaria 2a vezes ΔS. Está aqui a equação de Torricelli, tranquilo? O engraçado dessa equação é que ela não tem o tempo. A gente tem velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 que é 2, a aceleração e o ΔS, que é o deslocamento. A equação de Torricelli ela não mexe com o tempo. Então, quando a gente tem um probleminha de cinemática de MRUV e a gente não tem o tempo envolvido, a gente pode trabalhar com a equação de Torricelli. É uma boa sugestão. Então, veja, aqui a gente usa mais ou menos porque esta aceleração pode assumir valores positivos ou negativos. Considerando os movimentos progressivos, né, a gente tem mais quando for acelerado e menos quando a gente tiver um movimento retardado. É o que a gente tem aqui na síntese. A equação de Torricelli é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais ou menos 2a ΔS. Então, a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, mais se for acelerado, menos se for retardado, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é ΔS.
Vamos agora ver uma aplicação disso, né, para que a gente não passe batido. Então, vê só. Verificar as condições dos freios do seu automóvel é essencial para se evitar acidentes. Suponha que você esteja dirigindo em uma estrada completamente horizontal e reta, com uma velocidade constante de módulo 108 km por hora, quando vê um cachorro parado no meio da pista, a 50 metros do ponto em que você se encontra. Imediatamente você aciona os freios do veículo, aqui tem um acento, desacelerando constantemente, à razão de 36 km por hora a cada segundo. Aqui a gente tem uma informação escondida, oculta, tá? Que nem a gente tem no vinil, né? A gente tem ali mensagens ocultas, se a gente gira o CD ao contrário. Aqui a gente tem a aceleração. Vê só, 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo, né? Por quê? 36 km por hora dividido por 3,6, a gente chega ali em 10 metros por segundo. Só que a gente tem aqui, ó, 10 metros por segundo a cada segundo. Isso quer dizer para a gente que a gente tem 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a nossa aceleração, tranquilo? Nesse caso, desaceleração, né? Porque a gente está pisando o pé no freio. Se a gente pisa o pé no freio, a gente tem uma redução da velocidade, redução do módulo da velocidade, indicando para a gente que a gente tem um movimento retardado. Então, essa aceleração aqui é negativa. Com base nessas condições, responda. Letra A. Para saber se o cachorro será ou não atropelado, calcule a distância percorrida pelo automóvel em metros até parar completamente. Então, se esse carinha está distante de 50 metros e ele só conseguir parar a 55 metros, é porque ele vai atropelar o bichinho do cachorro. Mas se ele parar um pouquinho antes ou muito antes, a gente vai ver que o cachorro vai conseguir sobreviver, tá? Outra coisa que a gente pode adiantar desde aqui é essa velocidade inicial aqui, ó, de 108 km por hora. Perceba que esse movimento ele é retilíneo uniformemente variado, porque veja, ele começou com uma velocidade constante, mas aí depois ele vai reduzir essa velocidade para que ele tente salvar o Cat-Original, né? Então veja só, esse 108 km por hora, se a gente dividir por 3,6 para ficar no SI, a gente ficaria aqui com 30 metros por segundo, certinho? Então agora vamos aplicar isso aqui na letra A, vamos ver qual é a distância percorrida dele. Veja que a questão não falou, por enquanto, em tempo, né? Se não falou em tempo, uma boa escolha que a gente tem é trabalhar com a equação de Torricelli. Perceba que aqui eu vou colocar o sinal de menos, indicando para a gente que a gente tem um movimento retardado. Então, a velocidade final dele ao quadrado, galera, se ele quer parar, ele quer que a velocidade final dele seja zero. Então, aqui ficaria zero ao quadrado. A velocidade inicial a gente tinha calculado, né, no enunciado, que seria de 30 ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração, que a gente viu que era 10, vezes ΔS, tranquilo? Então, veja bem, 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, 2 vezes 10 é 20, e a gente quer isolar esse ΔS, né? Então, ficaria o seguinte, a gente passa ele para o outro lado, ficaria 20 ΔS, tem que ser igual a 900. Uma coisa que a gente pode fazer de cara é cortar um zerinho aqui com um zerinho aqui. Então, se a gente isola o ΔS, vai ficar ΔS é igual a 90 por 2. Então, aqui a gente tem 45 metros. Então, esse carinha não vai atropelar o cachorro, né? Porque o ΔS dele é igual a 45 metros. E o cachorro estava a 50 metros. Então, a gente teve ali um intervalo de posições, né, de 5 metros de segurança. Então, a gente não vai matar o Cat-Original, graças a Deus. Letra B. Calcule o tempo em segundos decorrido do instante em que o freio foi acionado até a parada do veículo. Então, aqui na letra B, a gente vai precisar calcular o tempo. E a gente está mexendo aqui com velocidade. Uma boa escolha é a equação, né, que a gente tinha para a função horária da velocidade para o MR e o V. Veja que aqui é o sinal de menos, porque o movimento é desacelerado, né, retardado. Velocidade final é 0, velocidade inicial a gente tem ali 30, a desaceleração a gente conhece, né, é de 10, e a gente vai saber aqui quanto tempo ele gastou para chegar no repouso. Esse 30 passa para lá como menos 30, então menos 30 é igual a menos 10 vezes t, né? A gente pode multiplicar os dois lados da equação por menos 1 para poder ficar positivo. Então, a gente vai ver aqui que t é igual a 30 por 10. A gente pode cortar 0 com 0. Então, a gente teve aqui 3 segundos para que esse carinha chegue ao repouso, né? Para que ele consiga salvar o cachorrinho. Então, aqui a gente tem as nossas respostas. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar essa aula
Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Pratique cada vez mais, vá procurando exercícios. Caso surja dúvida nesses exercícios, entre em contato que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Deixa um gostei, compartilha com a galera, se inscreve no canal e até a próxima.